Boa noite a todos. Mais uma vez, é com muita honra e grande alegria que nos apresentamos no projeto ABEBM TV versão 2021. E nessa noite vamos falar de O Livro dos Espíritos, mais especificamente nas questões 134 a 146, Encarnação dos Espíritos, no capítulo concernente da alma. Vamos então fazer a leitura da página de abertura, que é da coleção Fonte Viva, o livro Vinha de Luz, por Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel, lição número 30, na página 81, de Alma Desperta. Por isso te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. Paulo, na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 1, versículo 6. É indispensável muito esforço de vontade para não nos perdermos indefinidamente na sombra dos impulsos primitivistas, à frente dos milênios passados em nosso campo evolutivo. Somos suscetíveis de longa permanência nos reveladouros do erro, cristalizando atitudes em desacordo com as leis eternas. Para que não nos demoremos no fundo dos precipícios, temos ao nosso dispor a luz da revelação divina, dádiva do alto, que em hipótese alguma devemos permitir se extinga em nós. Em face da extensa e pesada bagagem de nossas necessidades de regeneração e aperfeiçoamento, as tentações para o desvio surgem com esmagadora percentagem sobre as sugestões de prosseguimento no caminho reto dentro da ascensão espiritual. Nas menores atividades da luta humana, o aprendiz é influenciado a permanecer às escuras. Nas palestras comuns, cercam-no insinuações caluniosas e descabidas. Nos pensamentos habituais, recebe 1001 convites desordenados das ondas ou zonas inferiores. Nas aplicações da justiça, é compelido a difíceis recapitulações em virtude do demasiado individualismo do pretérito que procura perpetuar-se. Nas ações de trabalho, em obediência às determinações da vida, é muita vez levado a buscar descanso indevido. Até mesmo na alimentação do corpo, é conduzido a perigosas provocações ao desequilíbrio. Por essa razão, Paulo aconselhava ao companheiro não olvidasse a necessidade de acordar o dom de Deus no altar do coração. Que o homem sofrerá tentações, que cairá muitas vezes, que se afligirá com tentações e desânimo na estrada iluminativa, não padece dúvida para nenhum de nós, irmãos mais velhos em experiência maior. Entretanto, é imprescindível marcharmos de alma desperta na posição de reerguimento e reedificação, sempre que necessário. Que as sombras do passado nos fustiguem, mas que jamais nos esqueçamos de reacender a própria luz. Agradecendo a esse Deus onipotente, onipresente, onisciente, que nos concede cada dia, nessa dádiva maravilhosa de viver encarnado, que possamos edificar nossa obra aproveitando essa passagem por esse orbe que nos hospeda. Que tenhamos essa consciência e que o Senhor nos guarde diante de todas as empreitadas que são necessárias para a nossa evolução. Se conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. Bem, como dizíamos, são as questões 134 a 146 de O Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, e fizemos então mais um resumo e vamos discorrer sobre esse tema.
e vamos começar perguntando: o que é alma? Vem do latim anima, que é a tradução do grego psique, significando ar, vento, sopro. No sentido figurado, é vida, animação, força motora, energia, etc. É o próprio ser, a criatura individualizada, o mesmo que espírito. Mas como começou na Terra? É uma grande pergunta. Segundo a Gênesis, por Moisés, no capítulo 2, versículos 7 e 8, diz o seguinte, abre aspas, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então, fomos criados espíritos e recebemos, então, um corpo. Então plantou o Senhor Deus no jardim da banda do Oriente, no Éden, e pôs ali o homem que havia formado. E onde ficava o Éden? Ainda de acordo com a Gênesis, no mesmo capítulo 2, versículos 10 a 14, Deus criou 4 rios a partir do Éden, que são Pison, Gion, Tigre e Eufrates, esses 2 mais conhecidos, e nos dão a ideia de que teria sido então na Mesopotâmia, hoje conhecido como as terras do Iraque. Então, no relato da Bíblia Sagrada, essa é a visão do início da humanidade. Porém, a partir de Jesus Cristo, que nos trouxe o Novo Testamento, começamos a vislumbrar que Jesus, antes mesmo de passar pela Palestina, já enviara inúmeros emissários para preparar essa mesma humanidade para recebê-lo. Dentre tantos, podemos citar Buda, Krishna, Lao Tse, Confúcio, Hermes Trismegisto, Elias, Sócrates, Platão, Aristóteles e muitos outros. Mas há um muito especial, Allan Kardec. Já reencarnara com este mesmo nome no povo celta, nas Galhas, que é a atual França, e voltou à pátria espiritual. Veio à Terra como Quirínio Cornélios e partiu. Voltou à Terra de novo como Jean Rus e partiu. E voltou Hippolyte Léon Denisard Rivet, codinominado Allan Kardec. E desta feita nos legando uma doutrina que desnudou o manto do mistério e demonstrando que por orientação de Jesus, a humanidade deveria tomar conhecimento da realidade que tudo permeia. E essa realidade, então, veio através do materialismo que reinava à época, que apontava que tratar-se a alma de um efeito da matéria, incluindo massa cerebral, inteligência, memória, sentimentos e emoções, e na falência do corpo a extinção pura e simples de tudo. O panteísmo, logo em seguida, por sua vez, defende que a alma é uma centelha do todo universal, que é Deus. Vem ao mundo, evolui, mas com a morte física, essa centelha retorna ao todo universal como se fosse a gota de um oceano. Na concepção espiritualista, a alma é mesmo que espírito, individual, inteligente, consciente de si mesmo, que sobrevive ao corpo físico, entretanto havendo correntes que defendem a ideia da ressurreição, o que na prática resultaria no retorno à vida no mesmo corpo. Então vê-se que nesse caso é a aplicação de um simbolismo que traz a ideia distorcida do que seria a reencarnação. O mesmo espírito com o mesmo corpo. Já sabemos que não é assim que funciona. É o mesmo espírito sempre desde que criado e até que se prove ao contrário. Mas definitivamente no mesmo corpo não é assim que acontece. Então, com a doutrina espírita trazida a lume com a primeira edição de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, o mesmo espírito, usando o mesmo nome de outrora, porém num novo corpo, demonstrou, com a sabedoria dos espíritos superiores, o seguinte:
A alma vital é a vida orgânica, a força motora que anima fisicamente plantas, animais e seres humanos. Há também a alma intelectual, que é a inteligência do instinto, mecânica e inconscientemente, característica dos animais e seres humanos. E há também a alma espírita, que envolve a consciência moral, a certeza da individualidade, condições exclusivas dos seres humanos. Os animais aí já não conseguem alcançar esse novo patamar, esse novo nível de conhecimento e de consciência do que é Deus e do que somos nós perante o Criador. Então, volvendo à parte introdutória de O Livro dos Espíritos, junto com os prolegômenos, nós temos em especial nos itens 2 e 6, onde Allan Kardec aponta uma definição muito pertinente, quando ele expõe o seguinte, abre aspas, a alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Há no homem 3 coisas. Primeiro, o corpo, ou ser material idêntico ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. A alma, o segundo item, é o ser imaterial, espírito encarnado no corpo. E a terceira parte desse conjunto é o laço que prende a alma ao corpo, que é o princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Neste caso, o laço é o perispírito. Discorrendo, enfim, nas questões 134 a 146, Allan Kardec apresenta perguntas aos espíritos bondosos e estes elucidam didaticamente o que era mistério para a grande maioria. Abre aspas. Sob esse aspecto, a alma é o princípio inteligente e indefinível como o pensamento. Assim, a união da alma, do espírito e do corpo material constitui o homem. A alma e o perispírito, separados do corpo, constituem o chamado espírito. Essa concepção, inclusive, foi exposta na Revista Espírita, que foi editada no mês de junho de 1864. Então, quando nós observamos no discorrer das perguntas, tem lá 137, diz assim, o mesmo espírito pode se encarnar em 2 corpos diferentes ao mesmo tempo? Não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente 2 seres diferentes. Imaginem vocês quando há aqueles casos de irmãos chifópagos, que são aqueles que nascem unidos pela cabeça ou pelo tronco, são unidos desde o ombro até as pernas. Então a ciência hoje consegue fazer com que a medicina faça as cirurgias, algumas complicadíssimas, de alta complexidade, principalmente quando une a parte da cabeça, o crânio, tendo todo o cuidado para que se preserve a massa encefálica, a coluna vertebral, a coluna cervical e que os sentidos sejam preservados desses bebês que vêm com essa prova para eles e para os pais. E Deus permite que a medicina tenha alcançado um progresso suficiente para desfazer o que seria uma falha na concepção. São provas e ainda assim, chifópagos, mas 2 espíritos. Então, em 2 corpos, um corpo para cada espírito. Ainda assim, imagine o bebê que nasce naturalmente, normalmente, vamos dizer assim, como nós nascemos. Então, é um espírito para cada corpo. Não há como ocupar ao mesmo tempo 2 espíritos, a não ser que as situações sejam assim. Aquele espírito que tem já
a capacidade, o dom, a elevação suficiente para a ubiquidade, ou seja, estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso acontece, por exemplo, com o Sol. Se o Sol fosse espírito, ele estaria em todos os lugares ao mesmo tempo, iluminando o lado que estivesse voltado para ele e não iluminando aquele que estivesse ao contrário, como acontece na relação do nosso planeta Terra, nessa diferença dia e noite. Então, os espíritos elevados conseguem estar. Muita gente ao redor do mundo diz que, olha, tal dia, tantas horas, Jesus apareceu. Então, Jesus tem essa capacidade. Por um estágio de elevação que não nos compete conceber ainda, na insignificância do nosso conhecimento perante a eternidade, perante o próprio Jesus e perante a Deus. Então, esses espíritos elevadíssimos, eles têm prepostos que falam em nome dele, talvez até com o mesmo tom da voz deles, como é o caso do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, é o caso do próprio Allan Kardec. São espíritos altamente iluminados, altamente elevados, que têm uma capacidade que nós ainda não alcançamos a compreensão. Licença para beber um pouquinho d'água. Então, um exemplo também é a bicorporiedade, que é a capacidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo. E aí nós temos como exemplo aquele episódio envolvendo Santo Antônio de Pádua, que fazia um discurso no púlpito na Itália, né? E teria, por um momento, dado a impressão de que teria entrado em transe diante de todos. Escorado então no púlpito de onde ele proferia esse discurso, o espírito desdobrou-se acordado e ele ficou meio que sonambúlico naquele instante ali, diante daqueles que o assistiam, e ele teria ido até Portugal. E em Portugal, o espírito intercedeu em favor do próprio pai, que teria sido acusado de um crime que não cometera, e tendo feito a defesa do pai, tendo livrado o pai, inclusive tempos depois de se descoberto o verdadeiro culpado, que foi devidamente punido pela justiça dos homens, Santo Antônio de Pádua, em espírito, teria voltado até onde tinha deixado o corpo e continuou o discurso como se nada tivesse acontecido, apenas um pigarro. Então, há uma observação importante. É preciso, nesse caso da bicorporiedade, que o espírito esteja encarnado. Tá? Na bicorporiedade é o espírito de onde estiver, desencarnado. Tá? Na ubiquidade. Na bicorporiedade, então, tem necessariamente que ser um espírito encarnado. Então, para se manifestar na dimensão material, a alma ou espírito se serve do perispírito, enraizado em todas as moléculas orgânicas, transmitindo e recepcionando as sensações físicas. É essa a função do perispírito, como se fosse o arquivo, como se fosse o chip que o espírito possui para levar durante toda a eternidade até onde seja conhecida a mensagem da encarnação anterior. E, não obstante o véu do esquecimento, é através do perispírito que ficam gravadas as impressões que nos conduziram numa vida anterior, utilizando o livre-arbítrio, que vai fazer com que tenhamos, numa outra encarnação, as benesses das virtudes que cultivamos na existência anterior, ou um número maior de provas e expiações, considerando que, cedendo aos impulsos da matéria, não nos preocupemos e ouvidemos a orientação e as lições do Mestre. Nesse resvaladouro para as quedas, como mencionado na página de abertura, é consequência de nosso livre-arbítrio. As tentações estarão todas diante de nós, o tempo todo.
vai caber a cada um de nós, enquanto espírito encarnado, não ceder a essas tentações e continuar na retidão do caminho, mantendo íntegro o caráter, o amor, a fraternidade, a solidariedade, porque, como diz lá adiante a questão 621, as leis de Deus, eternas, perfeitas e imutáveis, já estão em nossa consciência. Não adianta a gente dizer que não sabia. Sabia, sim, apenas olvidou numa encarnação, cujo preço vai ser muito caro a pagar como expiação e prova na reencarnação seguinte, posto que estamos muito longe daquele estágio em que não precisaremos mais de corpo físico. Bem, independente então de estar no corpo de uma criança ou de um adulto, o espírito exerce o seu papel, inclusive no estado do sono, pelo sonambulismo, na clarividência, na clareaudiência, na mediunidade, no êxtase, etc., desprendendo-se então o espírito do corpo ou da matéria pela emancipação, estando, no entanto, sempre ligado ao corpo através do chamado cordão de prata, naquela situação em que faláramos de Santo Antônio de Pádua, na bicorporiedade. Esse é um espírito notável, um dos 36 doutores da Igreja Católica e considerado até hoje como dotado de uma mente privilegiada, altamente culto. Se fôssemos medir o QI, provavelmente seria um dos mais altos que se conhece na humanidade. E esse cordão de prata só se rompe, então, com a morte do corpo físico. Enquanto isso não acontece, esse desprendimento, essas situações de sonambulismo, de emancipação do espírito, ficam restritos ao alcance do nosso conhecido cordão de prata. Muito bem, e se fôssemos falar de almas gêmeas, bem, se o espírito é ente individual, este ficaria incompleto até que encontrasse a outra metade, como se diz, a outra metade da laranja. E o que parece ser impossível, posto que a completude originaria do espírito que é e que vai submetê-lo às provas, expiações ou missões com vistas à evolução, mas pela metade. Então, até onde se conhece, o espírito é inteiro para um corpo inteiro, para ter, pelo livre-arbítrio, a resolução das suas provas ou expiações que tenha que passar individualmente. Não tem com quem dividir. Essa divisão é pelo sentimento da solidariedade, da fraternidade, quando vem numa família, quando encontra um amigo com muita afinidade. Aí sim, conjugação de fatores e valores que trazem próximo da gente aquela pessoa que aparentemente é um irmão, uma irmã que não teria nascido dos nossos próprios pais. Mas isso é por afinidade e não por origem. E há uma outra expressão também, falando de alma, encontra então Kardec a condição de fazer essa pergunta aos espíritos, né? O que seria a alma do mundo? Então, na resposta dos espíritos, mais ou menos o entendimento seria esse assim. Seria, em tese, o conjunto de espíritos devotados que dirigem as boas ações dos encarnados e, nessa simbiose, influenciando positivamente na frequência vibratória, inclusive do planeta, tá? Que nos hospeda, no caso a Terra, fazendo desse conjunto planeta mais humanidade a razão maior a justificar a necessidade das reencarnações. Ou seja, que o nosso conhecimento, as nossas aspirações, as nossas ações, palavras, atitudes, que começam no pensamento, na consciência,
que é a geradora e o motor desse espírito que move esse corpo, estaríamos então com a nossa retificação, com a retidão do caráter, com a reforma íntima, promovendo então a melhoria do próprio planeta que se veria expurgando os miasmas criados por todos nós. Simples assim. Então, afinal, há uma sede determinada do corpo físico onde estaria instalada a alma ou espírito? Bem, ela não estaria ligada a um centro vital, na resposta dos espíritos, uma vez que o espírito, ao reencarnar, ocupa o perímetro delimitado pelo perispírito, que tem a exata dimensão predestinada para o corpo físico. Assim, considerando-se o cérebro como sede do intelecto e o coração como o símbolo dos sentimentos, entende-se como os mais propícios receptores para as manifestações emanadas do mais alto, para proporcionar, junto com o livre-arbítrio, a elevação intelectual e moral, o objetivo de cada oportunidade que o Criador nos concede neste, ou em outros orbes, que possamos então evoluir de corpo e alma, né? E a guisa aqui de ilustração, licença para beber mais um golinho dessa água maravilhosa. Nós temos aqui uma poesia em forma de música, trazida para nós por esses compositores maravilhosos, Milton Nascimento e José Renato, chamado o poema Ânima, que foi produzido e incluído num LP na época, depois o CD com o mesmo título. Diz assim: lapidar minha procura toda, trama lapidar o que o coração, com toda inspiração, achou de nomear, gritando alma. Recriar cada momento belo já vivido e mais, atravessar fronteiras no amanhecer e ao entardecer olhar com calma então. A alma vai além de tudo que o nosso mundo ousa perceber. Casa cheia de coragem, vida, tira a mancha que há no meu ser. Te quero ver, te quero ser, alma. Viajar nessa procura toda de me lapidar, nesse momento agora de me recriar, de me gratificar, te busco, alma, eu sei. Casa aberta, onde mora o mestre, o mago da luz, onde se encontra o templo que inventa a cor, animará o amor, onde se esquece a paz. Alma, vai, além de tudo que o nosso mundo ousa perceber. Casa cheia de coragem, vida, todo o afeto que há no meu ser. Te quero ver, te quero ser, alma. Te quero ser, alma. E assim, nessa busca incessante, em que procuramos lapidar em cada reencarnação, o espírito criado por Deus, que somos nós, cada uma dessas centelhas que volta ao todo, mas individualizada, para respondermos pelo conjunto da obra edificada em cada encarnação, é que rogamos a esse Senhor maravilhoso
que nos conceda a graça de mais um dia, para que tenhamos essa oportunidade renovada de lapidarmos a nossa alma, de esculpirmos o nosso espírito, trabalhando dentro de um corpo físico, manifestando através do pensamento, do intelecto, do coração, essas virtudes maravilhosas exemplificadas por Jesus Cristo, demonstrando-se solidariedade, fraternidade, caridade, como o corolário desse sentimento maior por Deus, que é a gratidão por essas graças recebidas em cada um dos dias a que temos direito de viver e conviver nesse orbe que nos acolheu. Que possamos transformar todas essas lições, todas essas ações e todo esse pensamento em virtudes, exalando os miasmas, depurando o corpo, depurando o espírito, para que no porvir tenhamos outra oportunidade de um orbe melhor neste mesmo local ou em outro mais elevado, a depender somente de nós, posto que esse Deus maravilhoso já nos concedeu a vida. Somos alma, somos espírito. Graças a Deus. A todos vocês, por mais essa oportunidade de trabalho, o meu muito obrigado. Que Deus nos abençoe e permita que nos encontremos numa próxima oportunidade.